O Gente em Destaque vai conversar hoje com um radialista aqui de Jacareí, que apresenta um programa numa emissora em São José dos Campos, que é o Carlos Monte Oliva. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente poder contar um pouquinho, né, das histórias de Jacareí, contar um pouquinho da nossa trajetória profissional. Você é daqui de Jacareí mesmo, né? Não, eu nasci é daqui? em São Paulo, mas vim para cá ainda criança, então sou jacarense. E para a gente começar a mostrar um pouquinho da sua vida, da sua infância, o que você se lembra? Como é que era Jacareí da sua infância? O que você poderia contar para a gente? Rodrigo, a gente fala, era muito gostoso, né? A gente até brinca hoje que o WhatsApp da época era as mães na calçada com a cadeira no portão conversando, né? E eu me criei aqui na Rua Doutor Sumalta, próximo ao Mercado Municipal ali, então a minha infância foi toda ali. Estudei no Carlos Porto, né? O Grupão, hoje Museu de Antropologia do Vale. Então a minha infância foi basicamente nesse pedaço, né? Aí fiz o primário, à época, no Carlos Porto. Depois fiz o ginasial no Sene, Silva Prado, né? E houve uma situação bastante interessante que no Sene, depois do primeiro ano ginasial, a demanda era muito grande, então eles criaram a extensão do Sene, que era o Barão de Jacareí. Então quem morava da linha para baixo foi transferido para o Barão de Jacareí como extensão. E à noite, durante o dia era Barão de Jacareí, e à noite era extensão do Sene. E quem morava da linha para cima ficou lá no prédio do Sene, na Rua Barão de Jacareí. E eu vim para cá, né? Vim para cá, terminei o ginásio, tudo para cá na extensão do... E foi exatamente nessa época que começou a paixão pelo rádio. Comunicação, verdade. Mas a sua família é muito grande ou não? Bom, atualmente nós estamos em 3 irmãos, né? Tem uma irmã aqui, um irmão que mora em Águas de Lindó e eu, por enquanto, aqui, né? Mas temos filhos, né? Tenho 4 filhos, 6 netos, estamos aí na família, é mais ou menos assim. E da nossa família mesmo, só meu pai e minha mãe que vieram para Jacareí, né? O resto ficou tudo lá em São Paulo. Ficaram todos em São Paulo e para cá só viemos nós, estamos aqui desbravando Jacareí. E o seu pai fazia o quê? Ele trabalhava em quê? Bom, à época ele tinha um caminhão, né? E tinha um depósito de material de construção em São Paulo, né? Então ele trabalhava com isso, com carga, né? Com carga e um depósito de material de construção em São Paulo. Aí nós viemos só nós para cá. E você falou na época da escola que começou o interesse pelo rádio. Vocês escutavam muito rádio em casa ou não? Não. Nada? Não escutava não. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha um professor, você deve conhecer, eu não sabia do nome, Mendes Silva. Sei. Professor Mendes Silva, que é o autor da letra do hino de Jacareí, né? E o Mendes Silva era professor de português. E eu sempre gostei de ler, né? De falar. E alguns textos ele dava para ler. E ele tinha um programa, eu só não me lembro o nome dele, ele tinha um programa no final da noite na Rádio Clube de Jacareí, que era de poesias. Aí ele me levou, foi falar com a minha mãe, porque eu era garoto ainda, para eu ir até a Rádio Clube para declamar poesias com ele lá, no programa dele. E eu fiquei algum tempo indo com ele para lá. Aí depois ele me levava em casa, tal, terminava a aula, ele me levava para a Rádio Clube, depois me levava para casa. E eu comecei a pegar gosto pela coisa. Até que o comissariado de menor, na época chamava-se comissariado de menor, não permitiu por eu ser menor. Você tinha o quê, uns 13, 14 anos? Ou mais ou menos isso. Aí parou a brincadeira, né? Aí parei de ir. Passando algum tempo, eu fui convidado pelo João Pessoa. O João Pessoa, ele é irmão do Maurício, que trabalha no SAI, do Rocheirinho e tal. João Pessoa e o Sr. Jorge Dyer, já falecido, e eles apresentavam um programa chamado Voz Mariana. Aí, por eu estar ligado à época à Igreja Católica, aí me convidaram para fazer o programa com ele. Então eu fiquei algum tempo fazendo o programa Voz Mariana com ele. Aqueles que conhecem, não sei se você chegou a conhecer, a Rádio Clube de Jacareí, nós tínhamos um auditório, tinha um palco, né? Então a gente ficava no palco, aquele microfone de teto e tal. E nós já fazíamos ali Voz Mariana, fizemos bastante tempo aí. Depois parou, né? Tudo na base do voluntariado e tal, parei. Fui para São Paulo, trabalhei um tempo em São Paulo, não em rádio, né? E voltando para cá em 76, 77, eu comecei a colaborar na Rádio Clube de Jacareí, né? Aí em 79,
o Ivan Messi, que era o diretor da Rádio Clube aqui, me registrou. E a partir daí nós estamos juntos. Estamos aí falando. Quer dizer, a rádio nos anos 60, anos 70, se a gente pensar o poder que ela tinha, né, relacionado com a TV hoje, há 50 anos atrás a rádio era uma potência, né? E em cidade do interior, como era Jacareí, era também uma audiência grande. Sim, a audiência era muito boa. E eu, até ontem, eu conversando com um amigo, a gente falava da rádio AM, FM e tal, essa situação toda que vai acabar, AM, essas coisas, estava conversando. E eu falava para ele que a rádio AM, na época a Rádio Clube Jacareí tinha 100 watts, né? E a gente brincava que era igual ladrão de cavalo. Passou a fronteira, você não pega mais. Passou a ponte, você não pegava mais. Mas não é verdade. Na época a gente chegou a receber cartas do sul de Minas, de Santa Catarina, porque o tempo úmido, né? A onda se propaga mais fácil. Mas aqui em Jacareí mesmo, realmente era muito, muito interessante, muito importante. O pessoal dava muito valor para a rádio, né? Os munícipes, porque você ia trabalhar na roça, por exemplo, você levava o seu radinho de pilha. Qualquer lugar que você estava, você levava o radinho de pilha. E a televisão já era mais difícil, estava começando naquela época, né? Era muito caro, muito difícil. Então o pessoal, o companheiro era o rádio. Essa voz que você tinha quando você foi levado para lá com 13, 14 anos, essa voz já era uma voz potente já para o rádio ou ainda estava em formação? Eu acho que sim, né? Pelo menos eles falavam que você tem pinta de locutor, você tem a voz de locutor. Então o pessoal falava mais ou menos isso. Então eu penso que claro, tá em formação, né? Porque era adolescente, né? Você não era uma adolescente tímido, uma criança tímida, nada? Não, nunca fui. Sempre fui sem vergonha. Nunca, a timidez nunca tive, não. Eu sempre fui meio atirado para fazer. Porque para você que não tinha nem costume de ouvir rádio, né? Para ir trabalhar lá. Exato. Porque começou, como eu te disse, começou lendo, declamando as poesias do Mendes Silva na sala de aula. Aí você encarar aí 30, 40 amigos ainda brincando e tudo mais, aí você vai pegando... Você lembra de alguma que não lembro. Que tenha decorado lá até hoje? Não lembro, Romero, não lembro mesmo. E você, depois que começou a trabalhar na rádio, começou a se interessar mais, a escutar mais ou também não? Então, sim, aí você começa a ouvir os outros, né? Você começa a ouvir, ver o que você está fazendo. Porque rádio no interior, hoje não tanto, mas rádio no interior é uma tremenda escola. Né? Eu me lembro que a gente brincava e é verdade. Você sofre a falta no futebol, você cobra a falta e vai pro gol para defender. Então você faz tudo no rádio interior. Tanto que em São Paulo ou nas grandes capitais, você dizendo que você tem experiência no interior, você é mais bem-vindo do que alguém que é formado em São Paulo ou nas capitais. Porque você conhece tudo, né? Pra você ter uma ideia, na Rádio Clube Jacareí, nós fazíamos um programa musical, fazíamos o jornalismo e fazíamos o esporte. Fazíamos o esporte também, então a gente jogava em todas. E aí você começa a ouvir os outros, o Eli Correia, você começava a ouvir os outros para ver até como é que você podia criar o seu estilo. Que no início você acaba copiando dos outros, né? Aí você vai criando o seu estilo. Saber lidar com improviso, né? Sim. Aí você começa, porque é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, não tem como voltar, não. E depois nós começamos a fazer um programa chamado Clube da Saudade, que o Chagas e Silva fazia, né? Só que era Luiz Oliveira, Chagas e Silva, a gente fazia. Esse era gravado. A gente gravava na Hora do Brasil, né? No estúdio da Rádio Clube na Hora do Brasil, e ele era levado ao ar na sexta-feira. Não era totalmente gravado. Nós tínhamos piadas, a gente fazia teatro, né? A gente fazia tudo que você imagina, e gravando durante a semana, e na sexta-feira levava ao ar. Então era gostoso demais, gostoso. E essa época, Rodrigo, eu criei, né, se é que podemos dizer assim, criei um programa de gincana escolar, em 1979. E 80 nós pusemos no ar, na Rádio Clube Jacareí. Não sei se você se lembra, mas os mais experientes se lembram. O Clube da Ciranda, né? Uhum. Nós somos gincana interescolar. E essa gincana foi para a cultura, como o Proibido Colar. É o daqui que saiu daqui para ir para a cultura. Que era o Fagundes, a Maria de Severo que apresentava. O Proibido Colar foi realmente uma autorização, né? Na verdade, não minha, mas da Bandeirantes, porque a Bandeirantes que era a proprietária da rede, né? Na verdade, falavam cadeia verde e amarela. Agora, hoje não pode falar cadeia, que todo mundo que sai correndo. Mas aí era cadeia verde e amarela que eles falavam, né? E nós criamos esse programa e levamos uns 4, 5 anos mais ou menos.
gincana escolar. Depois parou. Aí quando o Dr. Telmo da Meio da Cruz assumiu a prefeitura, dona Sônia Bonano, né, que era presidente da Fundação Cultural, nós voltamos a fazer esse programa, né? Aí com ele saindo da prefeitura, aí acabou mesmo de vez. A participação na rádio, quando eu falei do interior, também tem muita gente que quer participar por telefone, sim, ou reconhece você fora por conta da sua voz. Você reconhece, você não é o da Rádio Clube, não é? Tinha isso também? Tem uma pessoa que a memória já começa a falhar, né? Mas não me lembro o nome dela direitinho. Ela mora em São Silvestre. Anteontem, na sexta-feira, perdão, hoje nós estamos na terça, na sexta-feira, eu encontrei com ela na rua aqui, parando para conversar e tal, daquela época. E era gostoso demais, Rodrigo. Gostoso porque você sabia, pela voz você conhecia o ouvinte. Pela voz você conhecia, sabia até a música que a pessoa ia pedir, você conhecia. E era muito, o carinho do pessoal, do ouvinte é fantástico. Várias vezes, no dia do rádio, do jornalista, o dia do aniversário principalmente, né? Quantas vezes eu fazendo programa, invadia o estúdio com salgadinho, com guaraná, fazia maior bagunça, acabava com o programa ali, fazia bagunça, mas é o carinho demonstrado por eles, né? Pelo ouvinte, é muito importante, nossa, muito legal mesmo. E a rádio, e a gente fechar esse primeiro bloco, a rádio em Jacareí nos anos 50, 60, 70 era uma rádio que revelou, a gente vai pôr daqui a pouco, no próximo bloco, as fotos das pessoas, mas foi uma rádio que revelou muita gente, né? Sim, nós tivemos aqui assim, né? Se a memória não falhar, o Zé Carlos Guedes, né, o J3, o Ângelo Ananias, o Darcy Reis é daqui também, né? Depois ele voltou em 80 como gerente da rádio aqui, o Loureiro Júnior. Tem uma turma muito boa, viu? Muito boa mesmo. Hoje o filho do Chagas de Silva, o Chagas Júnior. O Chaguinho está em São José. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Não sei se a técnica tem já as fotos lá, se quiser colocar as fotos para vocês darem uma olhada nas pessoas que fizeram parte dessa rádio aqui de Jacareí, senão aí o Chagas de Silva, Chagas de Silva, né? O bispo, que é o filho, que é o pai do Chagas Júnior. O Chagas era professor de matemática. Muita história, né, de Jacareí. O Darcy Reis, Darcy de Oliveira Reis. Morreu cedo, né? Morreu. Muito jovem, né? Ele fez um nome, aí o Loureiro Júnior, ele tá jovenzinho, o Loureiro aí. Também já morreu, o Loureiro Júnior. Vamos para a próxima, aí o Moacir Salles. Também já morreu. É bom não colocar a minha foto, não. Todos esses, sim, anos 70, anos 80, fizeram... Chefinho, chamado de chefinho, Moacir Salles. O J. Pereira. Que fundou a Rádio 8, né? Também acho que começou de Jacareí, depois ele foi para Votuporanga, montou a Rádio 8 em Votuporanga. E depois eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o J. Pereira, eu não o conhecia. Eu estava fazendo um programa à noite e foi no sexta-feira, acho que uma sexta-feira, e no domingo ia jogar São José e Votuporanguense em São José. E ele veio para cá para transmitir o jogo. Aí ele foi visitar a rádio, batemos um bom papo lá no estúdio, e pouco tempo depois ele criou a Rádio 8 de Dezembro, né? Que é a Rádio 8 FM. Quer dizer, aquela frase que você falou agora há pouco, que na capital as pessoas que trabalharam no interior têm mais valor lá, é verdade, porque muitos que saíram daqui fizeram carreira fora, né? Todos, se você pegar realmente os grandes nomes do rádio, olha, a maioria absoluta é do interior. Né? É do interior. Poucos são realmente formados na capital, são da capital, né? Porque essa experiência que o interior traz é muito rica. Muito rica, realmente. Não tem aquele negócio de cada um faz uma coisa, a gente fazia tudo. Fazia tudo. Né? Tem umas histórias fantásticas, né? Fazia tudo. Daqui a pouco a gente vai continuar com essas histórias do Carlos Monte Oliva. O Gente em Destaque volta então daqui a pouco, até já.